Boa noite, todas as pessoas aqui presentes. Boa noite especial a Elias, nosso convidado. Me foi dada a tarefa aqui de apresentar, não é, o conteúdo da parte, vamos dizer assim, o conteúdo internacional da nossa tese, que é o primeiro capítulo do nosso projeto, né, do projeto de resolução do nosso Congresso. Então, e com que objetivo? Com o objetivo de ajudar uma espécie de roteiro, de introdução para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler o projeto, e também para aqueles que já leram, uma forma também de organizar, de lembrar, não é? Isso, porque o conteúdo, vamos dizer, a grande contribuição hoje vai ser a palestra de Elias, né? Eu vou fazer aqui uma introdução ao documento, né? Principalmente a parte, essa primeira parte. O projeto de resolução tem 4 capítulos, né? O primeiro chama esse, internacional, chama Transição na Ordem Mundial, se intensifica e acelera na pandemia. O segundo, isolar e derrotar Bolsonaro, a questão premente para salvar o país. O terceiro, o dilema das restrições democráticas para o papel institucional do PCdoB. E o quarto, revigorar o partido. Então, hoje nós vamos tratar aqui da transição da ordem mundial, se intensifica e acelera na pandemia. Então, esse capítulo, ele tem também uma estrutura. Ele tem uma pequena introdução e depois alguns subitens, né? Lições para o enfrentamento da crise sanitária, ortodoxia, eu não vou ler todos aqui não, para a gente não perder tempo, né? Mas eu vou tratando do conteúdo de cada um deles, né? Então, o documento começa, não é, falando do momento que está se realizando esse 15º Congresso. A Alice já adiantou aí na sua fala algumas questões, já fez essa contextualização, né? Mas é um contexto muito particular. Primeiro é que nós estamos realizando um congresso num tempo de pandemia, num tempo em que nós estamos nessa situação no mundo todo, com uma pandemia ainda não controlada totalmente no mundo todo, não é, que trouxe muitas mortes, que trouxe muitas consequências, não para o mundo, e que agravou a crise do capitalismo, a crise no mundo. Ao lado disso, nós estamos também num processo de transição na ordem mundial, em que uma potência, os Estados Unidos, tem uma relativa perda, né, do seu domínio, em que a China, aparece, vai crescendo cada vez mais e se impondo como uma grande potência mundial. É sobre essa questão específica que o Elias vai falar. Também nós vemos no mundo projetos nacionais em desenvolvimento, né? Países que socialistas ou não, que procuram ter seus desenvolvimentos próximos, porém não podemos esquecer que ainda estamos no quadro de defensiva estratégica, né? Desde a época da queda do muro, do fim da União Soviética, que nós entramos, o mundo entrou na defensiva, o movimento operário, o movimento comunista internacional, entrou no que a gente chama de defensiva estratégica, né? Então, é esse o contexto em que esse congresso vai se dar, né? Bem, a primeira questão que nós falamos, a pandemia, né? Então, o partido salienta que o enfrentamento da crise sanitária, até agora, mais de um ano, né? Praticamente um ano e meio, né? Desde os primeiros casos lá na China até hoje, um ano e meio, né? E esse processo, a nível mundial, tem deixado lições para a gente, né? Por quê? Porque a pandemia afetou de forma diferente os países, né? Não, a pandemia não afetou de forma igual. Por quê? Porque
as reações dos governos, dos estados, foi diferente. Então, se você pega uma China, por exemplo, onde surgiu e prontamente já começou a tomar medidas de isolamento, medida disso, medida daquilo, e buscar vacina e botar, né, seus principais institutos de pesquisa a buscar vacina, a buscar tratar disso, e países como o nosso, que, né, até hoje não tem nem 20% da população com as 2 doses da vacina. Né? Então, um país que ainda está sofrendo muito, né, com a coisa. Então, a gente vê que a pandemia, o seu enfrentamento, não ocorreu de forma homogênea no mundo. E aí chama a atenção o desempenho diferenciado dos países socialistas, a China, o Vietnã, Cuba, tanto nas medidas de contenção, como na busca por desenvolvimento de vacina, como na questão da solidariedade internacional. Então, vocês vejam Cuba, um país que sofre, não é um país em dificuldade grande, mas que está desenvolvendo sua vacina, que buscou medidas e que prestou solidariedade a outros países também. Então, é uma postura diferenciada que chama atenção no mundo, né? A forma como esses países se conduziram, tanto internamente quanto externamente, para conter e para solucionar, né? Porque a vacina busca solucionar, evitar, né, o vírus, que o vírus se propague. E as medidas de contenção, né, de identificação de onde o vírus está, onde está crescendo, onde não está, tomar medidas diferenciadas. Então, vários países, alguns países capitalistas também foram muito eficientes nesse processo, mas chama atenção, né, a postura diferenciada dos países socialistas. Outra questão importante que o documento traz, e que é uma lição também desse período de pandemia, é que a ortodoxia neoliberal foi incapaz de responder aos desafios do mundo. E o que fez? Por quê? Porque a pandemia fez desabar a economia no mundo, que estava em processo lento de recuperação após as crises de 2007 e 2008. Né? No documento tem dados que mostram isso, né? E com a pandemia, esses países meio que perderam, né? Passaram, em vez de crescer, a diminuir, né? E diminuíram sua influência também no mundo. Né? Então, a participação dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental no PIB mundial, que já havia encolhido de 41,6% para 28,9%, enquanto a participação da China e da Índia passou de 6,6% para 27,3%. Então, com a pandemia, isso se agravou, essa situação, né? E esses países socialistas estão conseguindo crescer, a China está conseguindo crescer, mesmo nesse processo de pandemia, não com o ritmo que crescia antes, é verdade, né? Aí Elias vai desenvolver mais, mas também continua a crescer. De maneira geral, os países em desenvolvimento da Ásia foram os menos afetados pela crise em 2020 e os que sustentam os índices mais elevados de recuperação econômica em 2021. Aí envolve os países socialistas, mas também a Coreia do Sul e aquela região. Os países capitalistas centrais, né, foram obrigados a abandonar a ortodoxia neoliberal frente à crise sanitária e buscar e investir muito para poder superar os problemas, tanto econômicos quanto os problemas sanitários dos seus países. Então,
numa pesquisa que foi feita, 97 países selecionaram, injetaram na economia nada menos do que 20 trilhões de dólares, 29% do PIB global. Aí, porém, esses países encontraram, a gente vê aí nos Estados Unidos, né, não conseguiram reverter o desmonte ou ausência sempre de sistemas de saúde público promovido pelo neoliberalismo. Então, ficou evidente durante essa crise que o neoliberalismo, né, não resolve os problemas, pelo contrário, os processos, os desmontes do Estado que o neoliberalismo tinha praticado teve que ser revertido para poder enfrentar a crise econômica e a crise sanitária em muitos países, e o Estado se fortalecer e desembolsar milhões, milhões e milhões para poder tratar, né, dessas questões, ou minimizar, né, os Estados Unidos mesmo, muito emblemático, como estava com Trump, e depois o Biden vai e bota dinheiro, 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 e está botando ainda dinheiro, né, para poder resolver tanto a crise econômica, né, para manter o domínio americano, né, e também resolver o problema sanitário. O retorno do Estado, né, através de investimentos públicos como força propulsora da economia, é um dos desenvolvimentos mais importantes ocorridos devido à pandemia. Não sabemos se isso vai se transformar em tendência ou não no mundo, né? Mas fica como uma lição desse processo de pandemia no âmbito internacional. O outro item, né, que já venho falando, aí o documento se debruça mais sobre essa questão do declínio relativo dos Estados Unidos e a ascensão da China, que constitui a principal tendência da geopolítica contemporânea. Né? Eu vou passar rápido porque vai ser a palestra de Elias. Então, esse avanço da China tem levado aos Estados Unidos a atuarem, muitos daqueles que achavam que com Biden a história ia ser outra, não. A política internacional do Império Americano independe do governo, não é? Vide os recentes acontecimentos em Cuba, né? E mesmo as reações do governo americano à China né? Os ataques, e hoje, inclusive, estava lendo agora há pouco, né, movimentos de navios, né, de tropas americanas, provocações, as mais diversas. A questão da defensiva estratégia do mundo, a gente já falou, né, com a queda do muro, com o fim da União Soviética, nós entramos nesse período de defensiva estratégica, tanto no campo político, do campo de movimentos de massa, como também no campo ideológico, né? As esperanças das pessoas numa sociedade diferente, numa utopia, isso tudo foi afetado, né, com aquele período. Então, nós temos muitas dificuldades, nós aqui do PCdoB sabemos muito bem o que né, as dificuldades que nós temos enfrentando, né, nesse período, mesmo com aqui na América Latina, a gente tendo alguns momentos de governo populares e tudo, mas não podemos nos enganar, continua, né, esse processo no mundo. Então, a centralidade das tarefas nacionais e democráticas necessariamente se impõe na construção de alternativas estratégicas contra-hegemônicas, anti-imperialistas, em países da América Latina, Caribe, África, Oriente Médio, Ásia e Oceania, né? Então, a centralidade dessas tarefas, desses movimentos, está colocado mais do que nunca para você não se ser dominado completamente
pelo Império Americano, né? Bem, faltam 5 minutos, professora. Vixe, escorrer. Então, está certo. Cresce, porém, apesar disso tudo, cresce a contestação dos trabalhadores, povos e nações, né? Todas essas tensões no mundo, a pandemia deixou muito mais evidente do que nunca a concentração de renda, a multiplicação da miséria, a extrema pobreza, a exploração dos trabalhadores, a precarização das condições de trabalho e de vida, a concentração monopolista, o predomínio do parasitismo financeiro, a destruição de forças produtivas, desemprego em massa, degradação ambiental. Isso que nós vemos aqui no Brasil hoje, de certa forma, né, acontece também de forma global em muitos lugares, mais ou menos, né, em lugares mais outros, mas fica evidente, mais evidente do que era antes, todos esses problemas. Então, nesse momento, as lutas populares, né, elas têm que se intensificar e nós temos, como comunistas, também que ressaltar as nossas tarefas internacionalistas, né? Como a gente já falou, a eleição de Biden não altera a política dos Estados Unidos para a América Latina, pelo contrário, né? Os ataques aí à Cuba recente são um exemplo disso. Os povos da região resistem e impõem algumas derrotas, né? Mas nós temos que compreender que o internacionalismo é parte constitutiva da identidade dos comunistas. A luta pela paz mundial, pela solidariedade dos povos, né? Então, isso é uma exigência do nosso tempo. Então, por isso que a gente precisa fortalecer o Sebrapaz, o apoio ao povo palestino, né? O partido reforça seu compromisso com o Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários, que vai acontecer, reforça os fóruns de São Paulo como uma instância importante, né, de solidariedade, de união e de luta internacional, né? E qual é a conclusão? Que tudo isso, aqui telegraficamente apresentado, né, mostra que o futuro clama pelo socialismo. Nós não vamos superar essas mazelas, nós não vamos superar, né, nada se não for através do socialismo. Então, o desenvolvimento do socialismo com particularidades chinesas que impressionam o mundo junto a outros países socialistas, né, demonstra que há, sim, alternativas à classe trabalhadora e às nações contra o neoliberalismo e imperialismo. É nesse ciclo que se situa a nova luta pelo socialismo hoje no mundo. E nós temos que ver isso. Às vezes, a gente se concentra mais em fazer crítica à China do que a mostrar ao povo que existe um caminho, que é possível se construir um caminho, não é? Com particularidades próprias, com suas características próprias, com sua contextualização própria, mas é possível, sim, que nós temos uma alternativa e que é preciso que as pessoas conheçam e que se engajem em construir um socialismo no Brasil e nos outros países onde a gente puder ajudar também. Era isso.